Salomão foi um rei amado, mas esconde uma história desagradável. A Bíblia revela sem medo as imperfeições dos nossos heróis da fé. Vamos explorar a vida do rei Salomão e suas decisões controversas. Salomão, filho de Davi, tornou-se rei de Israel após a morte de seu pai. Em um momento crucial, quando ofereceu 1000 holocaustos no altar de Gibeão, o Senhor apareceu a ele em um sonho. Nesse encontro divino, Deus disse a Salomão para pedir o que quisesse. Com humildade e sabedoria, Salomão pediu discernimento para governar o povo de Deus com justiça. O Senhor ficou satisfeito com o pedido do jovem rei e concedeu-lhe não apenas sabedoria incomparável, mas também riquezas e honra. Assim, Salomão se destacou não apenas por sua inteligência excepcional, mas também por sua conexão especial com o Senhor. Seus livros como Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Provérbios são verdadeiros tesouros de sabedoria e reflexão. Em Eclesiastes, Salomão reflete sobre a transitoriedade da vida e a busca pela verdadeira felicidade. No Cântico dos Cânticos, ele celebra o amor e a intimidade entre um homem e uma mulher de forma poética e apaixonada. Já em Provérbios, Salomão compartilha seu vasto conhecimento sobre a conduta correta e os princípios sábios para uma vida plena. Suas palavras continuam a inspirar e guiar gerações até os dias de hoje. A visita da rainha de Sabá a Salomão é um dos momentos mais marcantes de seu reinado. Ao ouvir falar da fama e sabedoria do rei de Israel, a rainha decide empreender uma longa viagem até Jerusalém para testar pessoalmente a veracidade dos relatos. Acompanhada por uma grande comitiva, incluindo camelos carregados de especiarias, ouro e pedras preciosas, ela chega à corte de Salomão com perguntas desafiadoras. O encontro entre a rainha de Sabá e Salomão é marcado por uma troca intensa de conhecimento e sabedoria. Impressionada com a grandiosidade do palácio, a organização do reino, a riqueza das ofertas no templo e a excelência dos servos, ela reconhece o favor divino sobre Salomão. Após essa experiência enriquecedora, a rainha expressa sua admiração pela sabedoria e prosperidade do rei, reconhecendo que as histórias ouvidas em seu país eram apenas uma fração da realidade. Diante disso, ela oferece presentes generosos como um sinal de respeito e apreço pela grandeza demonstrada por Salomão. Após a morte de sua primeira esposa, a filha do faraó, Salomão começou a buscar alianças políticas e matrimoniais com diversas mulheres estrangeiras. Ele se casou com 700 esposas reais e teve 300 concubinas, provenientes de nações com as quais Deus havia proibido os israelitas de se unirem. Essas uniões levaram Salomão a adotar os costumes e práticas religiosas dos povos estrangeiros, desviando seu coração do Senhor. Ele passou a adorar os deuses das suas esposas, construindo altares e locais de culto para divindades pagãs em desobediência direta às ordens divinas. A luxúria e a falta de disciplina nas relações com as mulheres o levaram a uma espiritualidade comprometida e afastaram o favor divino dele. Salomão, que um dia foi conhecido por sua sabedoria e proximidade com Deus, sucumbiu às tentações da carne e permitiu que sua vida fosse manchada por idolatria e infidelidade. Deus, que havia concedido a Salomão sabedoria e prosperidade, ficou descontente com as atitudes do rei. Ao se afastar dos caminhos do Senhor e se entregar à idolatria por influência de suas muitas esposas estrangeiras, Salomão desagradou a Deus. O Senhor, que havia aparecido a Salomão 2 vezes anteriormente, agora sentiu-se irado com a infidelidade do rei. Mesmo após ter sido advertido para não seguir outros deuses, Salomão persistiu em sua adoração aos ídolos e construiu altares para divindades pagãs. Em sua justiça, Deus decidiu que retiraria parte do reino das mãos de Salomão como consequência de sua desobediência e infidelidade. Essa punição divina visava corrigir o coração desviado do rei e mostrar-lhe as consequências de suas más escolhas. Assim, Salomão viu seu reinado ser abalado pela ira divina, demonstrando que até mesmo o mais sábio dos homens pode se perder quando se afasta da vontade de Deus. Jeroboão, um homem de destaque na corte de Salomão, foi escolhido pelo Senhor para receber uma parte do reino como consequência dos desvios do rei. Salomão, ao perceber a habilidade e competência de Jeroboão, o nomeou para liderar toda a força de trabalho das tribos de José. Em um encontro profético com o profeta Ias de Silo, Jeroboão recebe uma mensagem divina. O profeta rasga seu manto em 12 pedaços e entrega 10 fragmentos a Jeroboão como sinal da divisão do reino. Assim diz o Senhor: vou arrancar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Esta decisão não apenas reflete a justiça divina diante das transgressões de Salomão, mas também estabelece Jeroboão como um líder designado por Deus para conduzir uma parte do povo escolhido.
A nomeação de Jeroboão é um ponto crucial na história do reinado de Salomão e marca o início de uma nova fase no destino das tribos de Israel. Após a fuga de Jeroboão para o Egito, Salomão se viu enfrentando uma série de desafios internos e externos. A notícia da divisão do reino entre Jeroboão e sua própria tribo trouxe instabilidade e conflitos políticos. Os sacerdotes e líderes religiosos começaram a questionar a liderança de Salomão, acusando-o de ter se afastado dos preceitos divinos. Em meio a esse cenário turbulento, Salomão viu-se cada vez mais isolado e pressionado por decisões difíceis. Sua tentativa de eliminar Jeroboão revelou-se um erro estratégico, pois não apenas falhou em seu intento, mas também gerou um clima de desconfiança e revolta entre as tribos. A situação política se deteriorou rapidamente, com facções se formando dentro do reino e conspirações sendo tramadas às escondidas. Salomão, que um dia fora o poderoso rei de Israel, agora via seu reinado ser corroído pela desunião e pela desconfiança. O episódio da tentativa de assassinato de Jeroboão marcou o início do declínio do reinado de Salomão e da fragmentação do povo escolhido. Após a morte de Salomão, seu reino foi dividido em duas partes: o reino de Israel, liderado por Jeroboão, e o reino de Judá, governado por Roboão, filho de Salomão. Essa divisão marcou o fim da era de ouro do reinado de Salomão e o início de um período conturbado na história do povo de Israel. O reino de Israel enfrentou desafios políticos e espirituais, afastando-se cada vez mais dos preceitos divinos estabelecidos por Moisés. Por outro lado, o reino de Judá manteve uma relação mais próxima com Deus, graças à fidelidade da linhagem davídica. A divisão do reino simbolizou a queda da grandeza alcançada por Salomão e serviu como um lembrete das consequências da desobediência e idolatria. Assim, o legado de Salomão foi marcado não apenas pela sua sabedoria e prosperidade, mas também pelos erros que levaram à fragmentação do povo escolhido. A história de Salomão nos revela a complexidade da natureza humana e a fragilidade mesmo dos mais sábios e poderosos. Salomão, apesar de sua sabedoria excepcional e proximidade com Deus, sucumbiu às tentações do poder, da luxúria e da idolatria. Sua vida nos lembra que ninguém está imune às fraquezas e desafios que a vida apresenta. Mesmo aqueles que são admirados por suas virtudes podem se perder no caminho, caso não estejam vigilantes. Salomão, o rei mais sábio que já existiu, caiu devido à sua falta de disciplina espiritual e moral. Sua história serve como um alerta para todos nós, mostrando que a busca pela sabedoria e pela justiça deve ser constante e acompanhada de humildade e integridade. Que possamos aprender com os erros de Salomão e buscar sempre a orientação divina em nossas escolhas e decisões. Salomão, conhecido por sua riqueza e sabedoria, viu-se diante de um dilema que muitos enfrentam hoje: como conciliar a prosperidade material com a espiritualidade. Seus erros e acertos nos ensinam lições valiosas sobre o equilíbrio entre os bens terrenos e a busca pela vontade divina. Ao longo de sua vida, Salomão experimentou os extremos da abundância e das tentações da carne, mas também conheceu a importância de manter uma conexão íntima com Deus em meio às riquezas. O livro Prosperidade com Deus revela segredos e princípios que podem transformar sua relação com o dinheiro e conduzi-lo a uma vida verdadeiramente próspera. Descubra como fortalecer sua fé em Deus, colocar princípios bíblicos em prática e alcançar uma prosperidade que vai além do aspecto material. Acesse o link nos comentários e embarque nessa jornada de crescimento espiritual e financeiro rumo à plenitude em todas as áreas da vida. Prosperidade com Deus, clique no link nos comentários para embarcar em uma jornada rumo à prosperidade baseada na conexão com o Criador. Finalização. Que as lições da vida de Salomão inspirem você a viver uma vida que agrada ao Senhor.